Gente, dando andamento aqui a nossa aula de neuroplasticidade. Perdão. Bom, a neuroplasticidade, como eu havia dito, né, ela está relacionada a vários aspectos, tá? Se eu tivesse que criar, né, uma hierarquia sobre quais são os subaspectos que estão envolvidos na neuroplasticidade, tá? Eu diria que o mais simples é o que a gente vai chamar de habituação e sensibilização, tá? Poderia até colocar aqui o termo sensibilização, tá? Essa é a forma de alteração ou de plasticidade mais simplificada, tá? Porque ela tem a ver com os sistemas sensoriais, tá? Muitos dos estudos com animais vão envolver o conceito de habituação e sensibilização, tá? O segundo aspecto, mais sofisticado, né, estaria relacionado ao que a gente veio a conhecer como recuperação de lesão, tá? Então, seria o segundo campo. Eu vou falar os três, depois eu volto dando alguns exemplos, tá? Então, ou seja, toda vez que o sistema nervoso tem que se recuperar, nervoso central e periférico, né, como um todo, se recuperar de alguma lesão, você tem um segundo campo, ou uma segunda, digamos, um degrau acima, relacionado à recuperação de lesões. E, por último, né, em termos de complexidade, a gente tem memória e aprendizagem, tá? Bom, vamos lá. Por que habituação e sensibilização seriam os campos mais básicos? Porque eles estão diretamente associados a uma adaptação do sistema nervoso a conceitos que estão associados aos sistemas sensoriais, tá? Então, por exemplo, né, um cozinheiro, por exemplo, né, ele está acostumado a manusear panelas, né, quentes, muito quentes. Então, ele pega a panela de um lado para o outro e ele não vai sentir a mesma dor que alguém que não tem essa habituação, tá? Que não se habituou a isso. Então, ou seja, os receptores para dor, os nociceptores, eles estão sensibilizados por uma temperatura mais alta. Então, eles normalmente vão fazer ele vai fazer essa função sem experienciar muita dor, né? Um outro exemplo, alguém que mora em Petrópolis, né? Numa rua tranquila, numa casa tranquila, resolve, por alguma razão financeira ou de trabalho, ou quer diversificar, se mudar para o Rio de Janeiro e morar em plena Nossa Senhora de Copacabana, uma rua barulhenta, com muito carro. Então, ou seja, os sistemas sensoriais, a audição, ela vai precisar de um tempo para se adaptar a essa nova condição, tá? Então, ou seja, o termo habituação e sensibilização, ele se refere especificamente, tá, à ideia de a ideia relacionada aos sistemas sensoriais, tá? Qual é a diferença entre habituação e sensibilização? A habituação, tá, ela não transgride a faixa de funcionamento daquele determinado receptor, seja para o sistema visual, seja para o sistema somestésico, enfim, ela não vai transgredir isso. Perdão. Já a sensibilização, ela rompe com esse limiar. Por isso, daí, nós nos habituarmos a uma dor crônica
mas nós nunca vamos nos habituar a uma dor aguda. A dor aguda vai haver uma sensibilização. Por quê? Porque ele vai romper essa faixa de funcionamento, tá? Cada receptor funciona dentro de uma faixa. Na hora que há esse rompimento, né, o indivíduo ele está sensibilizado, né? Então, uma criança que experiencia um choque numa tomada, ela foi sensibilizada, tá? Porque aquilo rompeu o limiar de funcionamento daquele receptor cutâneo, né? A mesma coisa seria a visão, seria a audição, né? Todos eles, o conceito vai se aplicar para qualquer um dos sistemas sensoriais. O segundo aspecto, tá, da plasticidade, ou da neuroplasticidade, tá, ele está ligado à recuperação de lesão. Então, eu poderia citar aqui, por exemplo, o caso de um acidente vascular cerebral, ou encefálico, que é o termo mais usado hoje, né? Você vai pegar o encéfalo todo como um todo, né? Não somente a calota do córtex, tá? O AVE, ele, a gente sabe que 80% dos casos de AVE, eles estão associados, eles não é que eles sejam brandos, mas eles não são tão graves, né? Por isso que muitos indivíduos que têm AVE, eles se recuperam da locomoção, da manipulação de objetos e tudo mais, tá? E por quê? Porque geralmente 80% dos casos está ligado à falta, a não, digamos assim, chegada de oxigênio e nutrientes numa determinada região, mas por uma asfixia ali, né? Um entupimento, alguma coisa dessa natureza, daqueles vasos que vão alimentar ali aquela área. E não por um derramamento, né? Daí a ideia de derrame, né? Não por um rompimento de um vaso que vai produzir, né, um estrago muito maior. Então, proporcionalmente, há uma diferença aí de 80%, pelo menos é o que as pesquisas falam, de 80% para 20% dos casos mais graves, né? Mas, enfim, o AVE seria um bom exemplo de acomodação, né? Ou seja, o sistema nervoso ele vai precisar se reorganizar, né? Se áreas forem lesadas, para áreas associadas tomarem conta daquela área e você, na realidade, restabelecer o movimento, tá? Porque um dano, ele acontece. Não é à toa que a gente vê determinadas imagens, né, onde aparece lá nitidamente aquilo que aconteceu em função do acidente vascular encefálico, tá? Bom, por que eu disse que ele estaria num patamar um pouco mais acima? Porque numa recuperação de lesão, eu já tenho um comportamento prévio associado a processos, digamos, de aprendizagem. Então, eu já tinha uma referência montada sobre um padrão motor, por exemplo, tá? Só que eu vou ter que reconstruí-lo. Mas essa referência ela já existia, né? Quando eu citei o campo de habituação e sensibilização, nós não falamos nada sobre isso. Eu não mencionei isso, tá? Por quê? Porque ela está ligada diretamente aos sistemas sensoriais. Aqui não. Eu, de uma certa maneira, a recuperação de lesão, ela já vai levar a uma ideia de aprendizagem. Eu já tinha um conteúdo, ele foi danificado, eu vou ter que reaprender, né? E aí nós chegamos no que a gente conhece como memória e aprendizagem. Por que esse, na hierarquia, é o mais alto, em termos de importância? Não de importância, porque todos eles, claro, a pessoa vai aprender ou vai memorizar, ela vai passar por experiências de habituação e sensibilização. Então, ele acomoda os outros dois aspectos. É porque aqui, quando a gente fala de memória e aprendizagem, a gente está falando de novas aprendizagens, sem que o indivíduo tenha nenhuma informação sobre esse novo conhecimento previamente.
Então, ou seja, ele não vai mais comparar, ele vai, né, realmente aprender alguma coisa nova, né? Então, a gente sabe do próprio estudo do Candel e do Ivan Esquerdo no Brasil, né, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que eles, a memória, né, ela passa por, a memória de longo prazo, principalmente, ela passa por um processo chamado de síntese proteica, para que ela seja guardada, estabelecida, tá? Então, ou seja, essas são as três formas, na realidade, que a gente teria como subitens, né, dentro da ideia de plasticidade. Agora, é claro que, como é que elas foram divididas? Bom, elas foram divididas a partir dos estudos ou dos pesquisadores que trabalham dentro de cada uma dessas áreas, tá? Cada uma dessas áreas, né, existem grupos de pesquisa no mundo que trabalham fazendo experimentos, habituação e sensibilização mais com animais, indivíduos que tentam restaurar a função na recuperação de lesão, indivíduos que tentam entender como as pessoas aprendem novos conhecimentos na memória e aprendizagem. Então, são áreas distintas, né? Dentro dessa classificação, se conversam entre si, mas elas são complementares, claro, mas elas têm essas nuances, e cada um dos grupos, né, cada um desses pesquisadores é envolvido com mais uma área ou menos uma área, tá? Novamente, né, a neuroplasticidade ela vai pedir a noção de limitadores, né? Então, lembra, a gente já conversou sobre isso. O indivíduo, a tarefa e o meio ambiente, de uma certa maneira, eles estariam aqui dentro, porque eles vão moldar o processo de acomodação. Eles vão modular esse processo, tá? E eles vão modular um entre o outro, como a gente já falou lá logo nas primeiras aulas, tá? A gente não, sim, precisar se aprofundar muito nisso, né? Então, aqui, um caso clássico de recuperação de lesões, né? O caso do Herbert Viana, que despencou de um parapente, um aviãozinho, né, daqueles que ele, a mulher infelizmente faleceu, ele caiu de cabeça para baixo, teve uma lesão medular, né, ficou paraplégico, teve um dano cerebral muito grande, né, e passou por processo muito intenso de reabilitação cognitiva para restaurar a memória, né, graças a Deus esses danos permitiram que ele continuasse tocando, né, com processos de esquecimento, tudo mais, isso nunca foi muito divulgado, mas que a gente mais ou menos sabe, né? Perda de massa encefálica, né? Enfim, mas esse é um caso onde a gente poderia colocar, né? Por exemplo, a lesão medular seria um caso, um exemplo dentro de uma plasticidade, né? Que até hoje, né, a gente não tem uma resposta definitiva, mas nós temos vários exemplos de atletas, indivíduos que passaram por acidente de carro, né, com danos tanto na parte cerebral quanto na parte medular, tá? Então, esse poderia ser um exemplo, né? É claro que a gente ainda tem um caminho muito grande de evolução para o entendimento da restauração da medula. Não é uma coisa nada simples, né? À toa que muitos grupos se interessam por esse tipo de trabalho. É uma área dentro do controle motor, óbvio, porque ela vai atingir, né, o controle motor, ela atinge, assim como o Parkinson também atinge, só que você tem, né, pesquisadores trabalhando com tecnologias muito modernas de restauração, né, que pegam a parte de ciência de base, né? Então, ou seja, é um campo que ele fala, né, a lesão em si, ela conversa com todos os campos, apesar de nós realmente vermos os efeitos da lesão medular no movimento, né? Um outro exemplo de modulação ou de plasticidade ligado à recuperação de lesões, é o caso do membro fantasma, né? O membro fantasma, vocês já devem conhecer isso,
são indivíduos que passaram por amputação, né? E eles sentem, né, aquele membro, né, mesmo depois que ele não está lá. Então, ou seja, a dor fantasma ou membro fantasma é a ideia de que essa representação do membro no cérebro ela não desaparece. E aí, claro, existem N formas, você tanto farmacológica quanto formas, né, caixa de espelhos e tal, para tentar, na realidade, tirar essa representação, mas isso não acontece com 100% dos amputados, tem uma variação, né, daqueles que, como a lesão atinge, tem uma série de nuances aí dentro dessa dor fantasma, né? Mas, na realidade, há uma transferência, né? Esse é um estudo interessante, é uma transferência, isso é um Ramachandran, um cara muito famoso na neurociência, é uma transferência dessa região do braço para outras áreas, né? Para áreas que estão próximas ali, né? Da representação do braço. Então, pode vir para... eu posso sentir o braço na região da face, né? Por quê? Porque eles estão perto, uma área está perto da outra. Então, esse é um desenho aqui de como, na realidade, o braço amputado pode ser representado em outro lugar, tá? Isso tem muitos estudos, não sei se eu estou com um deles aqui, deixa eu ver, acho que não, deixa eu ver. Não, esse aqui, ó. Esse é um estudo muito interessante, tá? A gente vai falar sobre ele, a amputação do Merzenick. Eu só queria ver se ele estava realmente aqui. A gente vai chegar lá, bem interessante esse estudo. Então, ou seja, o membro fantasma, ele é um exemplo de pesquisa na área, né, da recuperação de lesões, o remapeamento topográfico após a amputação, tá? Então, os pacientes sentem essa dor de forma crônica, né? Muitos sofrem muito, é uma coisa muito desagradável, né? Você ter a constante sensação do braço ali ainda presente, né? Por quê? Porque ela não é dada no braço, ela é dada no cérebro, a gente sente as áreas somestésicas e tudo mais, e que vão representar aquele membro perdido, né? Aqui um trabalho sobre membro fantasma, né, e dor, tá? Bem interessante, tá vendo como as áreas, elas são representadas, a área contralateral, né, sujeitos sempre destros, né, nesse caso, e o quanto que essas alterações da dor, né, a partir de ressonância, elas mostram essa representação de você, por exemplo, ele pega, né, a região dos lábios, ou seja, aumenta essa intensidade, ou seja, após a amputação. Então, ele compara um indivíduo com dor fantasma, né, os pacientes que passaram pela cirurgia, estudo difícil de fazer, porque você tem que ter um membro, né, às vezes você pode ter casos específicos, tem variação de idade, tem uma série de coisas que poderiam ser viés nesses trabalhos, né? O segundo caso, o sujeito onde ele teve a amputação, mas não sofre a dor, tá vendo? Então, você tem as mesmas regiões, mais ou menos, vamos usar essa linguagem mais vulgar, né, mais coloquial de acender, está mais acesa, né, do que outras, né? Aqui, né, ele toma, né, literalmente uma parte da região parietal responsável pela representação dos lábios, né, que é próximo, aquilo que eu falei, né, a imagem anterior lá, né, tá vendo? As regiões são muito próximas, então ela pode ser representada aqui, tá? Ou seja, você tem uma área aí que vai receber essa influência, né? E aqui os controles saudáveis, tá vendo? Uma distribuição contralateral, tá vendo? Aqui nesse caso, né, é óbvio que o indivíduo sem dor, essa contralateralidade, ela é pouco representada, porque não há o membro, né? Aqui não, já é uma coisa mais distribuída, né? E, claro, com maior representação no membro contralateral. Isso é um estudo muito interessante,
foi feito pelo Lotz, 2001, uma coisa bastante, assim, interessante de se olhar, né? Aqui já num trabalho que eu participei, de uma menina que foi minha aluna, até professora do nosso curso de pós atualmente, a Bárbara Pires, né, fez esse trabalho, foi minha aluna da graduação da Educação Física, e eu participei da banca e coloquei aqui como uma forma de, né, prestigiar o trabalho dela, essa tese ainda, né? Então, a plasticidade cerebral induzida pelo neurofeedback com ressonância. Um trabalho muito interessante, onde ela pegou áreas, né, sensório-motoras, áreas chamadas de modo padrão, né, e uma rede de saliência. Ela pegou essas 3 redes aqui e tentou olhar o comportamento dessas 3 redes a partir do neurofeedback. Não sei se eu tenho aqui, ó, isso aqui foi uma publicação ainda dela, acho que veio no trabalho, se eu não me engano, tá? Não, acho que é de outro trabalho, mas ela mostra, na realidade, que, né, o neurofeedback por ressonância, ele vai reduzir, né, as áreas contralaterais, né, e ela usou também amputados, foi uma colaboração com o INTO. Um estudo muito interessante, né, e um trabalho muito grande para ela realizar esse estudo, tá? Aqui, um outro estudo mostrando antes e depois neurofeedback, tá? E essas áreas, né? A mão fantasma, né? O membro lá com a sensação, né? Como na realidade ele tem essa representação, tá vendo? Pegando para cá, ó, né? Aqui a mão intacta, tá vendo? Outro padrão de distribuição, tá? E a região da língua, né? Como ela é vista antes e depois. Na realidade, o que está sendo plotado aqui sempre é antes e depois do neurofeedback, tá? Então, ou seja, essas alterações são produzidas na comparação entre medidas anteriores e depois do tratamento, tá? Bom, aqui algumas redes também oriundas dessa mesma pesquisa. Tá? E aqui, né, um conceito muito interessante, que foi dos anos 50, que ajudou muito a gente a entender o funcionamento do sistema nervoso, quando o Penfield, né, ele cria a noção de homúnculo, que é o quê? Né, o homúnculo é esse cara, né, esse ser humanozinho aqui, com uma grande área de representação da boca, tudo aquilo que é mais representado no cérebro, né? Na verdade, é o que a gente está vendo para cá, né? Ou seja, no gráfico do centro, né? Ou seja, a representação da mão no sistema nervoso central é muito grande, porque em função da manipulação dos objetos e tudo mais, a boca, né? Os lábios vão ter uma representação muito grande também, né? Em função daquilo do uso, né? Então, o Penfield, ele cria, né, a ideia e divide, né, o homúnculo em o homúnculo motor e o homúnculo sensitivo, sensorial, né? Então, isso é muito interessante. Aqui, né, o sujeito tocando um sax e ele mostrando o tamanho da representação das mãos, né? E aí uma subdivisão das áreas, né? Vocês podem ver que a língua, né, a face, né, ela está, de uma certa maneira, está aqui, ó, por isso que a acomodação em relação à proximidade dessas regiões, né? Então, por isso que ela substitui quando há uma amputação, você sente ela próxima, né? E principalmente também há uma questão, nesse caso ele tenta mostrar uma relação, né? Entre o sopro, por exemplo, né? E, na realidade, o controle do objeto, né? É uma figura muito diferente, muito interessante, que o homúnculo, ele, na realidade, ele tenta mostrar, né, que a partir das demandas que a gente se relaciona com o meio e as tarefas, tá? Você tem uma representação motora e uma representação somestésica, né, do gesto, do movimento.
e o quanto que em magnitude essas áreas elas são maiores ou menores em função do uso que é feito, né? Tá, aí chegamos aqui no estudo que foi feito pelo Merzenich em 1993, que quase custou a ele, né, o título dele de doutor. O Merzenich, né, o que ele fez? Ele pegou macacos, né, e ele usou PET, se eu não me engano aqui, acho que eu tenho, não está aqui, foi com PET. Eles pegaram, fizeram a representação das 3 áreas, isso aqui é uma representação, né, aqui está a palma da mão, tá? As 5 áreas cerebrais, isso aqui seria o córtex somestésico, ele mediu isso no córtex somestésico, tá? Então, pegou os 5, a mãozinha do chimpanzé, né? E a partir dessa medição, ele amputou o dedo do chimpanzé. Isso que quase custou a carreira dele. E depois, ele foi acompanhando, após a amputação, o que acontecia também usando PET, o que acontecia com as áreas adjacentes. Tá? E esse estudo, de uma certa maneira, ele dá dicas, né, do que ocorre, por exemplo, no membro fantasma. Né? Mas vamos lá. Então, o que ele mostra é que essa é a área, a região que representa, a região 3, que representa o terceiro dedo do macaco, tá? O que acontece? Ela perde representação, ela fica com a representação do coto, que está expresso aqui embaixo, está vendo, na base, próxima à palma, e a área 2 e a área 4, elas vão invadindo, tá, a área de representação do terceiro dedo. Tá? Agora, percebam que, na realidade, essas sensações do coto, elas podem permanecer, e muitas vezes permanecem, ou seja, na realidade, a gente sabe que o coto, ele tem, né, é um coto, mas ele continua com uma parte dessa representação aqui. E isso, de uma certa forma, pode explicar ou ajudar a explicar as sensações fantasmas também, tá? Então, as superfícies cutâneas passam a ser representadas no córtex, onde o dedo médio era representado antes. Ou seja, a região próxima 2 e 4, ela vai invadir, tomar conta, tá, dessa região amputada. Né? Assim, numa amputação, digamos, sem a presença da dor, né, é como se essa inscrição restante ela pudesse ser totalmente apagada, tá? E, ou seja, a partir do momento que você apaga essa inscrição, né, não se teria uma razão de você ter uma sensação, a não ser, né, numa noção mais recente, até proposta pelo próprio Miguel Nicoleles, que é um pesquisador brasileiro que está há muitos anos nos Estados Unidos. Ele fala da extensão, né, dos membros, né, o quanto que nós representamos os membros, né, por exemplo, em relação ao jogador de tênis, em relação ao jogador de futebol, né, que a raquete de tênis é uma extensão do próprio braço do sujeito, que a bola é uma extensão do pé, e por aí afora vai. Então, essas noções são muito importantes. Tá? Aqui um exemplo simples, né, do processo num quadro isquêmico, né, você tem liberação de glutamato, tá? Esse glutamato vai produzir o quê? Uma ativação dos canais de cálcio, né? Liberação desses depósitos, que vão propiciar 3 coisas específicas: aumento de glicose, aumento da água intracelular, ativação de enzimas proteicas, tá? Por esse lado da glicose, o aumento do ácido lático, tumefação celular, ou seja, uma certa, né, processo de morte, né, produção de radicais livres em excesso, lesão e morte de células. Ou seja, isso, na realidade, que um AVE isquêmico vai produzir, até chegar aqui a um grau muito grande de lesão. Tá?
Uma ilustração, simplesmente, para mostrar esse estado de acomodação, né? Acho que eu até falei numa dessas aulas, o Tarzan, né? Ele a partir da relação dele com o ambiente e com os macacos, a história do filme, né? Ele vai moldar até a própria linguagem, a forma com que ele grita, né? Que ele faz sons, né? E a forma que ele vai se acomodar, por exemplo, ao movimento nas árvores, né? Então, ou seja, é uma acomodação do sistema nervoso à selva, né? Daí a ideia do menino da selva, né? Que é o Tarzan. Então, ou seja, a plasticidade ela vai produzir, né? Já agora no âmbito da realização da tarefa, né? E do meio, claro que isso aí é uma ficção, mas simplesmente como ela vai moldar o sistema nervoso a partir dessa interação, né? Aqui, um pouco aquilo que eu tinha conversado com vocês sobre o web, né? Ou seja, essas redes, elas vão se aglomerando e se intensificando a partir da produção do movimento, tá? Então, ou seja, o web ele teve uma contribuição muito importante na noção de plasticidade ou neuroplasticidade, tá? Gente, eu vou ficar por aqui e vamos ver o que vem pela frente. Um grande abraço a todos.